Bom, gente, hoje, 14 de novembro de 2023, eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu essa semana comigo. Eu tive uma oportunidade de experimentar isso aqui. O que é isso aqui? É o mel de manuka, um mel produzido na Nova Zelândia e na Austrália também um pouco, mas ele é um arbusto que, por sinal, nós temos na família desse mesmo arbusto. Isso aqui é uma mirtácea, é o gênero lá dessa planta. Nós temos um bem conhecido, o eucalipto, tem uma pitanga e uma infinidade de outros, né? Mas eu quero tirar uma lição disso aqui. Por quê? Uma lição para os brasileiros, os apicultores brasileiros. Geralmente teriam que ser os dirigentes, né? Pessoas que têm o poder de mudar leis, criar institutos e coisas assim. Porque isso aqui traz uma lição de economia fantástica. O que a Nova Zelândia fez com esse mel? Vejam bem, esse mel de manuka aqui no Brasil, tem lugares que ele custa na faixa de 2.000 e poucos reais um quilo. Um quilo. Temos que pensar o seguinte: como podemos agregar tanto valor? Será que esse mel é tão excepcional que nós não temos nenhum mel parecido, nem nada, e nós vendemos aí, comparado com esse, a um preço bem desfavorável, né? Imagina, 2.000 reais o quilo. Esse aqui, a maioria dos frascos tem 500 gramas, esse aqui tem 495. Aqui tem árabe, porque esse foi um sobrinho meu que trouxe para os países árabes e trouxe para a mãe dele, que é minha cunhada, e eu já experimentei. Daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre o sabor, né? Nós sabemos que todo mel varia. O aroma, o cheiro, né? O sabor, o paladar, né? Varia a consistência, né? Então, a cor, né? A cor principalmente, né? Nós temos mel preto e mel quase que transparente, branco, né? Então, dependendo da florada, o mel vai variar. O que muita gente não sabe, e que trabalha com mel, vende mel, tá? É doce, tem açúcar, mas ninguém estuda assim a fundo. Esse é um grande problema. As universidades brasileiras, elas estudam, fazem trabalhos, às vezes científicos até bons, sobre mel, sobre propriedades, só que esse trabalho não ganha importância. Ele não acrescenta grande coisa ao comércio do mel. Por que esse manuka, esse mel de manuka, cresceu dessa forma? Por que ele se valorizou tanto assim? Porque a Nova Zelândia fez o seguinte: ela fez uma série de pesquisas, e veja bem, não são pesquisas lá atrás, não. São pesquisas que começaram em 1991, né? E veja, o que aconteceu com essas pesquisas? O país entendeu que é um mel que tinha boas propriedades, com certeza, tem excelentes propriedades. Ele tem propriedades, assim, que dependendo da florada, os ingredientes que estão contidos no mel variam. Então nós sabemos, o mel tem muitos elementos, né? Tem ferro, magnésio, tem uma série de elementos. Tem alguns aminoácidos, tem quase que metade dos aminoácidos que existem, que ninguém fala, né? Tem os dois açúcares principais, a glicose e a frutose, né? A frutose um pouquinho mais, uma quantidade um pouquinho maior que a glicose, mas variando de planta para planta, e assim vai. E com essa combinação, dependendo da florada, né? Esse mel tem propriedades diferentes. O mel é considerado um alimento funcional. O que significa um alimento funcional? Alimento funcional é o seguinte: além das
condições básicas, vamos supor, o mel tem caloria, tem carboidrato, tem açúcar, né? Então, além dessa energia que ele nos traz saúde. Isso que é alimento funcional. Por exemplo, é um alimento, se você come castanhas, vários cereais. Por que são chamados de alimentos funcionais? Porque além daquilo que ele tem como alimento ali, ele vai prevenir o câncer, previne um Alzheimer, né? O mel, por exemplo, tem mel que previne coisas que as pessoas não têm nem ideia. Por exemplo, pós-quimioterapia. Tem uma série de méis que já foram estudados, tem trabalhos publicados, que mostram que são muito eficientes, ajudam muito na recuperação, na melhoria da condição daquele paciente pós uma quimioterapia, pós um tratamento de câncer, né? Quimioterapia, tratamento para câncer. Então, vejam bem, o que acontece? Lá na Nova Zelândia, eles pegaram esses trabalhos, foram vendo e viram que esse mel de manuka, ele é um mel, eles conseguem lá, devido à quantidade de planta, ele é um mel monofloral. Ele não é um mel silvestre, não tem mistura muito não. É como nós aqui temos mel de laranjeira, temos mel de uma série de mel monofloral, de eucalipto, de girassol, agora tem até mel de soja, né? Então, mel de açapeixe, que tem uma quantidade tão grande de açapeixe que predomina ali o açapeixe. Então, o mel de manuka, ele tem uma série de qualidades muito interessantes, né? Todo mel tem um poder antimicrobiano. Então, alguns vão ter um poder mais sobre alguns tipos de bactéria. O manuka tem um poder muito grande sobre uma bactéria muito chata de se tratar, muito chata, que chama Staphylococcus aureus. Ela geralmente são infecções que começam na pele e evoluem para um problema difícil. Os antibióticos já são poucos que tratam elas, são caros normalmente, mas esse mel, o manuka, ele tem uma certa especificidade, ele ataca bem essa bactéria, então combate. Então se você tiver uma infecção disso aí, ele vai te ajudar. E assim, mas nós temos vários e vários méis que tem uma série de coisas importantes, nutritivas, fisiológicas, que vão te ajudar no seu dia a dia e na sua indicação, né? Quem é que não sabe? O mel, por exemplo, todo mel ele ataca aquelas bactérias da garganta. Por que a avó da gente dava mel, uma colherinha de mel com chazinho, ela misturava lá o chazinho de erva cidreira e dava para uma criança que estava com dor de garganta, pegou uma gripe e tal, e a garganta atacada. O mel tem propriedades anti-inflamatórias para isso aqui, para essas vias aéreas superiores. Só que nós não vendemos essas coisas. Nós temos que saber vender. Nós temos que passar a ser melhores vendedores. Agregar. Mas sabe como isso acontece? É difícil. Apiário Buenos Mel. O que é o Apiário Buenos Mel frente ao Brasil, vender e tal? Não faz nada. É muito pequenininho, não vale nada. Não é? Quem tem que fazer isso? O governo. Na Nova Zelândia, o governo encarou isso, pegou as pesquisas da universidade, né, desde 91, e foi. Em 2018, ele criou um instituto, pensa bem, um órgão governamental para proteger e divulgar esse mel. Então, é uma manobra de marketing, mas um marketing 10, né? Baseado nas pesquisas, nas coisas. Ele simplesmente valorizou aquilo que nós temos aqui no Brasil. Uma quantidade enorme de mel. Mel e própolis, né? Por exemplo, você fala assim, própolis vermelha. A própolis vermelha tem trabalhos mostrando da eficácia dela de contribuir no câncer de pâncreas. Olha que coisa mais fantástica.
Por isso nós não temos próprios, né? O japonês e o alemão compram tudo. O que você produzir no Brasil, produzir, eles compram. Porque eles dão valor e sabem. Mas o brasileiro ainda não dá valor. E nem agrega o devido preço nisso. Então você precisa ter as pesquisas, ter uma orientação governamental, não só orientação, tem que ter uma ação governamental. Igual eles fizeram lá, criaram um instituto. Esse instituto pega todo o mel de exportação de Manuka, que eles exportam outros. Pegam o mel de Manuka e certificam. Eles fazem 5 exames em todo o mel, todo. Não deixam sair. O que acontece? Um mel que criou, teve muito valor agregado, né, por causa disso tudo, tem um valor financeiro muito alto. Você vê R$2.000 um quilo de mel, né? É dureza, né? R$1.000, mil e pouco, é só olhar ali. Eu mostrei uma foto aí, né? Eu vou mostrar, vocês viram uma foto aí do Mercado Livre, aí, de 2 que eu coloquei. Um tem 250 gramas, o outro tem 500. Né? Então você viu que todos os dois dão mais de R$2.000 o quilo. O mel, o governo tem que fazer isso, igual esse dela. Então eles certificam que o mel é garantido, porque tem muita falsificação. Esse mel tem muita falsificação, mas assim, é uma quantidade enorme. Então, para comprar, ter certeza que comprou o mel de Manuka, é bom comprar desses caros, porque os mais baratinhos, com certeza, não são de Manuka, tá bom? Manuka é uma planta que não gosta do clima tropical, ela não gosta desse calor nosso aqui não. Apesar que tem na Austrália, mas não em lugares tão quentes assim, são poucos lugares. Ela é basicamente da Nova Zelândia mesmo, a Nova Zelândia é que exporta para o mundo todo. Aí você acha que é muita coisa que eles exportam? Não. Eles produzem 1.700 toneladas por ano de mel de Manuka, vendem para o mundo inteiro. Só 1.700 toneladas. No total, o Brasil em 2021, que foi um recorde, foi uma safra muito boa para o Brasil produziu 55 mil. Agora pensa bem, no total, né? Tudo quanto é tipo de mel, do Brasil inteiro. Eles produziram 1.700 quilos. 1.700 toneladas, né, ano. Nós produzimos 55 mil toneladas ano. Então a diferença, você vê que comparando com o total do Brasil e o total de Manuka lá, Manuka é bem pouquinho. Só que é um valor agregado fantástico. Você vê, por exemplo, o Brasil hoje, ele é o 10º, essa estatística é de 2021, é o 11º produtor a nível mundial. Eu vou ler os países porque eu achei muito interessante. Deixa eu pegar aqui a listinha. Porque a gente não tem nem ideia, né? A gente fala, é o 11º, mas quem são os outros? Quem são aqueles outros que produzem mel mais que o Brasil? Então vou começar, tá na ordem do Brasil, né? E vou subir, né? Os 10 que estão acima do Brasil, que produzem mais mel no mundo. Etiópia, México, Rússia, Índia, Estados Unidos, Ucrânia, Irã, Argentina, Turquia e China. China é o primeiro, é o maior produtor do mundo. Mas o Brasil está como o 5º maior exportador do mundo. Por quê? Porque a maioria desses países absorvem no mercado interno essa produção grande de mel. Então o Brasil exporta muito. Então ele está no 5º maior produtor, exportador do mundo. Então veja bem, eu fiz um estudo dos MEs, olhei e achei interessante, né? Por que essa coisa da Nova Zelândia? Então vamos lá, a conclusão aqui. O Brasil pode fazer a mesma coisa. Nós pode pegar o mel, pega o mel de aroeira, faz um estudo fantástico, pega o de laranjeira, pega o de eucalipto. O eucalipto é parente dele. É um mel como se fosse produzido pelo primo do Manuka. Então pode ver, os benefícios
nutricionais, medicinais, não vão ser tão diferentes. Agora você tem que se basear num trabalho científico sério. Esse é sério. Para fazer um trabalho científico sério, tem que ter um apoio de governo, tem que ter um fomento, quer dizer, tem que ter, alguém tem que patrocinar para fazer pesquisa. Pesquisa é caro, muito caro. Uma pesquisa bem feita, ela demora tempo, não é uma coisa rapidinha, demora tempo. Eu já trabalhei com pesquisa, então eu posso falar assim de cadeira. O Brasil, se fizesse isso, nós poderíamos agregar muito valor a vários tipos de mel e mais as própolis, né? Eu experimentei o mel de Manuka, vou falar a minha opinião, tá? Eu não gostei. Como sabor, se eu tivesse que comprar isso aqui para usar só como sabor, sem pensar nas qualidades, nos benefícios, todos esses méis eles têm uma produção, como chama, muita gente não fala. Olha, por exemplo, muita gente não fala. O mel é um grande remédio que o pessoal fala detox, né? Detox. Então, o mel, desintoxicantes, porque o organismo, como ele é uma máquina, é igual, por exemplo, você vai ter uma máquina, vamos ver, vai cortar uma madeira, você corta a madeira, não fica cheio de serragem em volta ali, o que sobrou do produto ali, você cortou a madeira, fez a tábua, fez a cadeira e tal, o organismo é a mesma coisa. Sobra produtos desse metabolismo, o organismo funcionando todo dia, né, 24 horas por 24, né, ainda bem, né? Ele não para nem para descansar, nem amanhã que é feriado, né, 15 de novembro, não para, continua. Então, o organismo faz isso. Esses produtos, esses resíduos que ficam no organismo circulando, quanto mais nós eliminarmos, mais facilmente, por exemplo, o fígado elimina, o pulmão elimina, os rins eliminam. Mas se a gente der uma mão, a gente se alimentar, usar produtos que desintoxicam, né, é uma ajuda muito grande. Nós envelhecemos menos, nós temos mais energia para trabalhar, para viver, para se alegrar, né? Então, o mel tem produtos desses, que nós chamamos de flavonoides, né? E outros, né? São vários, e os nomes são tão complicados que para quem não trabalha com isso, eu, por exemplo, eu não mexo mais com esse tipo de coisa. Então, para mim, às vezes é um pouco difícil até guardar, eu nem consigo guardar mais, né? Mas quer ver? Olha só, desses antioxidantes, tem principalmente os flavonoides e os fenólicos. São antioxidantes. Fala-se tanto em remédio antioxidante. Temos o mel, produto maravilhoso, né? Um alimento funcional, eu já expliquei, o alimento funcional é aquele que além daquela nutrição que tem ali, ele causa bem-estar, ele vai prevenir coisas, né? Ajuda para baixar a pressão, ajuda uma série de coisas. Então eu acho o seguinte, você vê, o mel tem várias vitaminas, muita gente nem fala nada, nem sabe que tem vitamina. Por exemplo, tem vitamina do complexo B, tem vitamina C, D, E, né? E assim vai. Tem ácidos que são importantes, ácidos orgânicos, dos minerais, por exemplo, só para você, vou dar uma lida só nos minerais, poucos minerais, tem cálcio, ferro, cobre, magnésio, fósforo e potássio. Então, dependendo da combinação dessas coisas todas, desses elementos, o mel vai servir mais assim especificamente, né, para curar alguma coisa. Olha, dentre essas demências que nós estamos tendo, né, com o envelhecimento, nós estamos custando mais a morrer, então está aparecendo muita gente com demência, né? Antigamente a pessoa morria mais cedo, então quase não se via tanta demência. Hoje se fala tanto em Alzheimer. Alzheimer é um tipo de demência. Tem outros tipos de demência que é a mesma coisa, vai dar tudo é demência. No final é tudo demência. Esquece, não reconhece o filho, aquelas coisas. É a vida, né? Envelhecimento. Mas que pode ser
melhorada. Mas você pode morrer com menos demência, né? Um pouco mais ativo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar nisso. Vamos ver se nós conseguimos levar essas ideias que eu falei, de ter um apoio, criar do governo uma entidade para realmente apoiar o mel nesse sentido. O exemplo é uma nuca, tem que botar na placa, né? Uma placa grande do exemplo, porque ele se saiu nota 10 nesse marketing, nessa lição. Gente, eu sou Evaristo Bueno, do Apiário Buenos Mel, Evaristo Marilda. Desejo amanhã um feriado de 15 de novembro, muito bom, descansem, aproveitem bastante, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.